Olá, a gente ouviu muito falar nessa inconsciência, inconsciente, consciente, né? Pessoas conscientes e existe mais de uma... Só um minuto. Pois é, então, existem várias formas de a gente entender o que é estar consciente e estar inconsciente, né? Porque você vê, na medicina, por exemplo, quando uma pessoa desmaia, ela ficou inconsciente, né? A pessoa está inconsciente, desmaiada, está inconsciente. Às vezes, quando a gente fala que alguém cometeu algum erro e alguém diz assim, mas ele não tinha consciência do que estava fazendo, né? Era uma criança, ou então era um demente, ele não tinha consciência do que estava fazendo. Mas às vezes existe também a pessoa que está no seu estado normal, né? E é um adulto e comete atos de inconsciência. Mas geralmente o nível que se comenta sobre estar consciente ou estar inconsciente diante de uma atitude, né, que a pessoa comete, é só ela fazer porque quer ou não quer. É assim que as pessoas interpretam, né? Ele fez porque quis, ele estava consciente do que estava fazendo, ele fez por escolha, ele é ruim mesmo. As pessoas dizem muito isso, né? Ele é ruim mesmo, ele fez porque ele quis, ele sabia, ele estava consciente do que estava fazendo, né? Aí é que tá. A expansão, né, no meio dos assuntos de expansão da consciência, a gente não enxerga o nível de consciência dessa forma, tão estreito, certo? Porque isso ainda é um mundo muito... Essa é uma interpretação ainda muito a um nível de ego, certo? Então, aquilo que está além, né, a gente interpreta de forma diferente. Digamos que uma pessoa ela esteja cometendo um assassinato e ela está fazendo isso com frieza, calculado, uma coisa que ela calculou bastante antes de fazer, premeditado, certo? Ou seja, na cabeça das pessoas que interpretam no nível aqui da 3D, ele estava consciente do que estava fazendo porque foi premeditado, né? É uma coisa que ele calculou, ele estava sabendo, ele estava frio, ele não foi nem um crime passional, que é aquela coisa que você, no ato da paixão, você comete, né? No ato daquela... você comete, né? Não é nem isso, foi uma coisa calculada. Então, ele fez com consciência, ele estava sabendo o que estava fazendo. Essa é a interpretação da 3D, certo? Que geralmente se tem, uma interpretação estreita, certo? Na verdade, essa pessoa estava inconsciente, porque ela não sabe o mal que estava fazendo a si, certo? Mas ainda tem um nível um pouco antes, entre um e outro, entre esse nível que eu falei anteriormente e esse que eu estou falando agora, certo? Depois eu explico um pouco melhor. Tem um nível das pessoas considerarem que é consciente porque está dentro das leis, da moral, da ética, da 3D. Então, a pessoa é consciente. Então, ela não comete um crime desses, e nenhum crime passional, nenhum crime calculado, não importa, ela não comete esses crimes, então ela é uma pessoa consciente. Nem sempre. Entendam, certo? Onde eu quero chegar. Então, existe um nível acima, um nível além, né? Que é justamente o que eu vou falar agora. Às vezes, uma pessoa, mesmo agindo de acordo com a lei, de acordo com a moral, os bons costumes com familiares e tudo mais, a ética, né? Ainda está inconsciente. Por quê? Porque ela só consegue enxergar o próprio ego. E o que está seguindo aquelas regras é o ego. Então ela ainda é inconsciente, certo? Ela só vai se tornar uma pessoa consciente quando ela souber quem ela realmente é. O que está dentro, a alma dela,
aquela que se liga ao todo, saber que é um único ser com todos. Saber que aquela outra pessoa que está na frente dela, digamos, um exemplo, né? É ela mesma em outro aspecto. Então as pessoas só vão estar conscientes mesmo quando atingirem o nível de pelo menos entender que isso existe. Porque assim, o nível mais consciente é aquele da iluminação, onde você se encontra consigo mesmo, com o todo, né? Quando você consegue chegar a esse nível, certo? E mesmo assim, eu ainda digo, ainda não é o estar no todo. Porque o caminho para estar no todo, fundida com o todo, ninguém sabe nem quando isso vai acontecer, porque é uma coisa realmente muito distante, certo? Muito distante, eu digo, né? Tudo acontece no agora, na verdade já é. Mas eu digo, mas a gente precisa fazer, transitar entre dimensões e ter experiências em cada dimensão, experiências inclusive físicas, né? Se a dimensão for material, né? E de outras formas, para poder, depois de adquirir as experiências, retorna tudo para a consciência, o todo que somos todos nós juntos, certo? E essa expansão é justamente isso também, a gente vai adquirindo experiências para a consciência que somos nós, certo? Então, a pessoa só pode dizer que é consciente quando ela entende isso, quando ela sabe quem ela é. Enquanto ela estiver somente sendo consciente no ego, ou seja, seguindo regras, sendo uma pessoa que sabe lidar com tudo que há nesse planeta, né? Tudo, questões de relacionamento, né? Seja de que tipo de relacionamento, questões financeiras, todas as questões do planeta, e ela sabe lidar com tudo isso. Olha, ela é consciente a nível egóico, ela é consciente ela é consciente do que ela está vivendo aqui, mas ela não tem consciência do além daqui, do que está além do que ela percebe aqui, nessa dimensão. Então ainda não é um nível de consciência. A gente pode chegar muito mais, a níveis muito maiores de consciência, certo? Entende onde eu quero chegar? Então, assim, quando eu vejo muito essa palavra ser usada, mas eu vejo os diversos níveis, os diversos graus, sabe? E às vezes muitas pessoas já ficam convencidas de que já chegaram aonde deviam chegar. E de repente, às vezes é só um pedacinho do caminho, sabe? E pode ser metade do caminho daqui, dessa existência nesse planeta, metade, digamos assim, né? Não vou calcular isso não, certo? Eu só estou querendo dizer que ela precisa saber que existe mais, que ela precisa buscar mais sobre quem ela é, sobre para onde ela vai, começar a perder esses medos que elas têm de morte, ou de ver alguém morrendo, ou de nunca mais poder encontrar alguém. Essa sensação de separação que a gente tem. Fulano viaja, a gente sente falta, fulano morre, aí a falta é insuportável. E eu tenho muito medo que meus amigos morram. Eu não sei eu não sei, uma conversa que eu já ouvi até na minha família mesmo, gente dizer, eu não sei, eu não tenho certeza se existe vida após a morte, nunca ninguém voltou para dizer. Quer dizer, são tipo de pensamentos que deixa claro que a pessoa não é consciente. Não é. Ela é consciente ao nível egóico. Então ainda tem muito para ela conquistar. E tem muito para ela se sentir mais feliz. Então entenda, às vezes a pessoa conquistou tudo. Conquistou dinheiro, construiu um lar, amigos e uma série de coisas que no mundo, isso tornou uma pessoa de bastante conhecimento e consciente a nível egóico.
E de repente ela para por aí, sabe? Ou então fica só querendo aprender mais e mais dentro do mesmo nível egóico, sabe? A vida às vezes fica puxando ela mais pra frente, porque começa a mostrar que ela às vezes tem sentimentos de dor, né? Coisas que doem nela. E existe uma forma de diminuir isso. Você pode, depois de adquirir tudo que você quer, se você quer deixar para depois, né? Que isso pode ser sempre, desde antes. Essa satisfação pode vir antes, certo? O perigo da satisfação vir antes é que às vezes a pessoa se esquece de continuar a vida aqui, sabe? Coisas que ela precisa fazer aqui. Por exemplo, quando ela se descobre que é um fragmento do todo, quando ela chega a atingir esse nível por dentro mesmo, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais verdadeira do que simplesmente ter o conhecimento de que a pessoa é um fragmento do todo, certo? Ela às vezes se esquece de continuar. Ela se sente tão satisfeita com o que já sente, que ela não pensa mais em ter relacionamentos, não pensa mais em ter dinheiro, não pensa mais em formar uma vida aqui. E a verdade é que todos nós viemos para cá para vivermos aqui na 3D, mesmo que a gente não se identifique com a 3D, entende? Assim, tipo, estar na 3D sem ser da 3D. Grande parte daquelas que eu chamo de luzes, né? São seres que muitos estão ainda dormindo, são seres bem mais elevados do que alguns que estão vivendo nessa dimensão da 3D e que ainda não atingiu uma caminhada maior, não teve méritos ainda e para estar em dimensões superiores, mas muitos vêm dessas dimensões superiores para cá, para ajudar nessa transição planetária, e estão dormindo. Estão de repente até ficando felizes, se satisfazendo com a vida que conquistaram, porque são muito capazes e tudo, né? Vêm já com conhecimentos de outros lugares, então se acomodam com a vida financeira, se acomodam com um só conhecimento, se acomodam sabe, não imagina que o ser humano, a consciência, o que está além da mente e esse cérebro aqui, esses órgãos todos, existe coisa além e que pode tornar o ser muito mais capaz. E eu digo mais assim, as pessoas, já foi descoberto, e através de experimentos da ciência e tudo mais, que o nosso cérebro, por mais fantástico que ele seja, ainda é muito limitado para algumas coisas, certo? E nós precisamos estar além da mente, além do corpo físico, que é com esse cérebro aqui, o coração, né, que já foi descoberto que tem neurônios, e você pode estar além de tudo isso. Você pode sair desse corpo conscientemente, certo? E mesmo que você não saia, você pode ter visões, ter um terceiro olho aberto, ter mais capacidades além disso que a gente encontra aqui, certo? Nessa dimensão da 3D. E nesse corpo físico e na mente que a gente conhece, certo? Então a gente pode, às vezes as pessoas pensam assim, as pessoas sabem, há pessoas que sabem tudo, mas não se dedica a uma coisa, então ela não fica ótima em uma coisa, ela é medíocre em todas as coisas. Entendam que existe a possibilidade de você ser ótimo em várias coisas, certo? Em várias coisas. Tudo bem, a gente ainda está num corpo físico, a gente ainda tem uma mente e um ego a ser transmutado, mas a gente sabe, já é comprovado
que a gente é capaz de fazer coisas extraordinárias e não somente em um assunto só. Você pode ser bom em mais de alguma coisa, certo? Eu passei por muitas coisas que me levaram a uma certa prisão, um aprisionamento no ego, que eu estou saindo já faz alguns anos, quando eu comecei a expandir a consciência. Mas quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu tenho histórias extraordinárias para contar e de vários assuntos diferentes, em que eu me destacava em várias coisas. Eu não me destacava só num assunto, eu me destacava, entendam isso. Não é mediocridade, eu me destacava em vários assuntos. Então, são coisas que seriam histórias para contar. E como era na época da minha infância, não tem como eu fazer isso agora. Então poderia ser só um trabalho onde eu mostraria como se fosse um ego se exibindo. E na verdade não é o intuito disso aqui. O intuito que eu tenho aqui é de que vocês passem a acreditar em si mesmos. Saber que existe algo aí dentro que você pode transformar em algo muito maior. Muito maior, mesmo você que já tem dinheiro, família e amigos e tudo que você conseguiu, você ainda pode mais do que isso aí, certo? Muito mais. Então, pode ser que depois eu conte mais histórias, como eu já andei contando, como eu aprendi a andar de bicicleta, como eu aprendi a nadar, como eu gostava de ficar não deixando pegadas onde eu andava, na praia, já me aconteceu. Eu gostava de brincar, de não deixar pegadas na areia, certo? Mover objetos com a mente, uma série de coisas, fora os talentos artísticos. De músicas que eu toquei, de eu pegar um teclado e começar a tocar a música inteira do Ayrton Senna quando ele morreu. Tocar a música inteira de uma só vez, sem nunca ter tocado, e eu nunca nem estudei piano. Então são coisas que o ser humano é capaz de fazer por conexão uns com os outros. De quem? De quem eu peguei isso? Como eu fiz isso? Certo? Nem eu não sei nem se eu conseguiria repetir agora. Mas eu já fiz outras vezes, mas não dessa forma como foi nesse dia. Certo? Porque foi a música inteira e sem eu ficar tentando. Porque eu já coloco música de ouvido, tudo nunca faz anos que eu não pego no meu piano, mas eu consigo colocar música de ouvido, mas eu faço os testes e tal. Mas nesse dia não, nesse dia foi de uma vez. Certo? Andar de bicicleta, como eu já contei, eu dormi, quando acordei estava andando. Então tem certas coisas que acontecem que são sim extraordinárias para o nível que a gente conhece. Porque existe algo além daquilo que a gente conhece como consciência aqui, né? Ser consciente de um ego. O ego é muito pequeno. O ego é muito pequeno, existe muito além, certo? E se existem pessoas que realmente são ambiciosas não digo no bom sentido, por que vai estacionar na parte financeira? Por que vai estacionar na formação de uma família? Por que vai estacionar num hobby? Por que vai estacionar? Se existe tanta coisa a mais para você crescer, entende? Então assim, com o tempo eu vou conseguir provar muito mais coisas. Eu sei que a minha filha já presenciou muitas coisas, minha família, amigos, e gente, até que assim, do nada eu tava lá, do nada eu quis mostrar tava dentro do assunto, eu mostrei algo e a pessoa viu, entendeu? Então tem gente que já viu coisas em algum momento talvez eu ainda vá surgir uma tarefa, alguma coisa que eu tenha que fazer dessa forma para que as pessoas... Eu quero de uma forma... Eu acho que as coisas estão agindo desse jeito como está sendo, para que não seja algo de uma pessoa só, entende?
Se eu fosse fazer demonstrações, por exemplo, seria de uma pessoa só. Eu imagino que seja isso. Então tem que mostrar um pouco do meu lado deficiente, do meu lado, porque tenho essa parte. Eu nasci aqui, né? Estou encarnada aqui. Eu passo pelas coisas daqui. Então, como eu falei em outros vídeos, as dores mentais que eu já tive, uma série de coisas, e eu passei por coisas muito maiores, muito difíceis, que não preciso ficar comentando tudo, certo? Mas é só para dizer que é só um ser humano, é um ser que está encarnado como humano, pelo menos. Como muitos aqui. Todos nós estamos encarnados como humano, embora alguns já tenham transitado outros planetas, né? A maioria transitou outros lugares. A maioria atualmente não é a primeira vez que vem aqui. Não. Grande parte é a primeira vez que vem aqui, certo? Grande parte das pessoas que estão encarnadas, ou seja, tem muitas luzes dormindo. Esses que eu chamo de luzes, é esses que já alcançaram a caminhada maior. Entende? E outros que ainda estão um pouco aquém, estão encarnados aqui, praticamente começando, sei lá, né? Tem também possibilidades, por quê? Porque também é um fragmento do todo. Vai ser um pouco mais difícil, por quê que eu considero dessa forma? Por conta porque vai ser mais difícil para ela, porque ela já não teve uma caminhada ainda. A caminhada foi ainda curta para essas pessoas que ainda não... Para essas pessoas que não atingiram esse mérito, né? São as que estão sendo ajudadas mais do que as que vieram ajudar, certo? E ajudar no sentido de elevar a vibração do planeta. Não necessariamente ajudar de outra, assim, porque às vezes a pessoa vê o só mesmo. Tem pessoas que vieram ser catalisadoras, algumas pessoas vieram ensinar, outras pessoas vieram todo tipo de ser para ajudar nessa transição, tanto na questão de ajudar a desenvolver humanos que ainda não tiveram essa trajetória longa, certo? Como também para elevar a vibração do planeta e ajudar os humanos a também trabalharem, os humanos que eu digo que todos nós aqui estamos humanos, né? Mas eu digo os que não ainda fizeram essa trajetória longa. Eu quero que compreenda isso, eu já expliquei em outro vídeo que não há diferença, todos nós somos iguais, o que a diferença é meritória por pessoas que já conquistaram através até de sofrimentos e muito trabalho e muita coisa para chegar ao nível que chegaram e estão aqui ajudando, certo? Então não é para aumentar ego ou diminuir ego de ninguém, certo? Então, às vezes eu acho que as coisas estão acontecendo dessa forma para que outras luzes percebam que estão ainda dormindo ou estão na metade do caminho, estão assim ainda como eu, né, que estou ainda crescendo, certo? Mas já tenho que estar trabalhando aqui mostrando isso. Já tenho que ter um canal mostrando. Os trabalhadores da expansão da consciência, eles estão fazendo assim, né? Como eu já falei mais ou menos de outra vez. Eles estão abrindo um canal para expor as experiências. Mas por que é tão importante? Porque que na vez passada eu vou chegar a esse ponto aí. Eu fiz no vídeo passado eu coloquei uma parte que eu tinha cortado e me disseram, né, por dentro, me disseram que era para eu colocar, que era para eu revelar, certo? Porque os seres não podem, não é para também, não é assim, não é uma obrigação, certo? Tanto é que tem coisas que não vai fazer sentido. Mas coisas que fazem sentido é para estarem expostas. Nós estamos aqui nos expondo para as pessoas acompanharem os processos, porque existem processos semelhantes e as pessoas precisam estar cientes disso. As luzes que estão ainda dormindo precisam estar cientes de que elas podem passar por aquilo ali, certo? E eu vejo canais, por exemplo, tinha uma moça num canal internacional que ela estava explicando, preparando pessoas para o awakening, né, esse despertar, e
E no caso, ela falava que às vezes a pessoa sente como se estivesse enlouquecendo. Ela diz, meu Deus, eu estou enlouquecendo, eu vou ficar louca? No entanto, são os processos que acontecem. Existem neuroplastias. Acontecem neuroplastias também. Existem mudanças nas sinapses, nessas questões do cérebro, sabe? Existem mudanças nisso. Existe toda uma alteração também física. Existem diversos níveis de alteração quando a gente está despertando. Então, a gente vai acontecer muitos processos de catarse, onde a gente passa por dores, chora e etc. Tem esses que essa moça falou, que a pessoa parece estar ficando louca. Tem aquelas dores mentais que eu sofri até na infância. Tem uma série de coisas que a gente passa nesse processo. São vários processos para o despertar, entende? E a gente tem que estar aqui com a cara e a coragem para expor, sabe? Você, às vezes, tem gente que sente assim, vixe, eu passei vergonha. Não pode ter. Vergonha é uma vibração baixa. A gente não tem que ter vergonha disso. A gente está aqui para isso. E a gente sabe que muitos vão passar pela mesma coisa. E aqueles que não passarem e estão ali achando a gente doida ou qualquer coisa, deixa. É uma das coisas que nós temos que adquirir. É essa capacidade de não se importar com o que o outro pensa. De não querer aprovação. Você se tornar uma pessoa, você retoma o seu poder, sabe? Seu poder pessoal, de não se importar com o que os outros pensam. Elka, mas isso você vai ter trabalho porque você sabe que você está na 3D, né? Olha, você vai se complicar porque até para você fazer uma venda e tal, você precisa de aprovação e tal, aprovação, né? Não tem essas coisas, gatilhos, né? Gatilho da prova, gatilho da aprovação. Mas esse canal, mas essa parte da experiência, da expansão, não é para isso. Entendam? Por isso que muita gente que trabalha com a expansão da consciência e só tem um canal, ganha dinheiro com o canal. Eu sei que não é fácil, eu sei que, né, tem pessoas que ganham mais, outros menos e tal, e não é uma coisa tão simples. Não importa, sabe? Não importa que tenha a possibilidade. Você tem a chance de resolver a sua vida unindo uma coisa à outra. Unindo o seu propósito com a sua vida financeira, que é o ideal, certo? Então, pessoas que estão trabalhando na expansão, muitas vezes estão vivendo disso. E elas estão sendo muito sinceras, porque é necessário. A franqueza é necessária, às vezes até machuca alguém, a franqueza, né? Mas às vezes é necessário, sabe? Porque a gente está aqui no canal para isso. Porque as pessoas precisam até mesmo ter coragem. Serve exemplo de coragem de você se expor. Tudo bem, você pode ter mais de uma profissão, você pode estar aqui fazendo esse serviço. Eu conheço gente que tem uma profissão separada e está fazendo o serviço de expansão da consciência com as pessoas, está ajudando as outras luzes a acordarem, sabe? E não tá tudo bem assim.